Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público brasileiro, venho a essa tribuna para falar do tema da educação no Brasil. O ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma Rousseff conseguiram incluir no ensino superior no Brasil cerca de 4 milhões de estudantes a mais no ensino superior. Muitos desses estudantes foram os primeiros a se formarem nas suas famílias pelas oportunidades criadas nos governos Lula e Dilma. 4 milhões a mais de estudantes universitários no Brasil. Ao mesmo tempo, senhoras e senhores, quando Lula iniciou o seu governo, nós tínhamos 120 escolas técnicas federais. E nós terminamos o governo da presidenta Dilma Rousseff, que foi retirada contra a lei por um golpe, com 600 unidades federais de ensino técnico no Brasil. As universidades federais brasileiras estão no ranking das melhores universidades do país e já figuram nos melhores rankings das melhores universidades do mundo. Bom, o que aconteceu com o ensino público depois desse governo Bolsonaro e agora com seu ministro Weintraub? Houve, inicialmente, um congelamento das bolsas para a pesquisa, uma retirada de recursos para a Bolsa de Apoio aos Estudantes e um comprometimento do funcionamento das universidades. Tem universidades hoje que já não conseguem mais pagar a conta telefônica. Tem universidades que não estão conseguindo pagar o seu custeio pelo congelamento provocado por esse governo. Mas vejam, senhoras e senhores, o que pretende o governo Bolsonaro na área do ensino? Eles vieram com o chamado programa Futurice, do MEC. E esse programa, ele bate de frente com a autonomia universitária. O princípio da autonomia universitária nasce junto com a criação da Universidade de Bolonha, no ano 1088, na Itália. Passados quase um milênio, esse permanece intocado nas universidades públicas do mundo inteiro, justamente por assegurar que elas não podem ser tuteladas por governos, a fim de exercer o pensamento crítico e produzir crescimento para a sociedade que as financiam. Esse princípio milenar, universal, foi acolhido explicitamente na Constituição de 88, na forma escrita no artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Observe-se que os constituintes de 1988 escreveram autonomia de gestão financeira e não autonomia financeira. Isto porque eles sabiam que cabe ao Estado financiar a universidade pública, como ocorre nas universidades congêneres mundo afora. Como decorrência, estabeleceram no artigo 211 que a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais, como corolário ao artigo 55 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece que elas receberão financiamento público na forma e volume de recursos suficientes para a manutenção das suas atividades. Como se sabe, os recursos previstos no orçamento das universidades e institutos federais estão sendo reduzidos até aqui, resultado de contingenciamentos, bloqueios e cortes. Se essa política não for alterada, não haverá recursos suficientes para a manutenção das suas atividades. Sobre-se a isto, a ameaça presente de não cumprimento das obrigações contratadas pelas agências de fomento federais, a CAPES, a FINEP, o CNPq, referentes à concessão de bolsa de estudos e apoio a programas e ações de produção do conhecimento.
O programa Futurice, entre aspas, Programa Instituto e Universidades Empreendedoras e Inovadoras, ignora a Constituição e a existência do Plano Nacional de Educação vigentes ao propor que o MEC passe os recursos públicos para as organizações sociais, OSs, que farão a gestão administrativa, financeira e finalística em franco ataque ao que está disposto na nossa Constituição. Por ser opcional, entre aspas, o programa projeta 2 tipos de instituições, caso seja aprovado. Primeira, as que não aderirem permanecerão público e estatais. E a segunda, as que aderirem passarão a ser público-privadas governamentais. Em outras palavras, o Futurice desorganiza o sistema universitário e técnico profissional federal. Nas que aderirem, ocorrerá a desorganização da governança institucional, dado que as competências dos conselhos superiores das universidades e institutos serão transferidas para os conselhos gestores das respectivas organizações sociais. Outras consequências: os reitores e reitoras serão desempoderados, passando as decisões principais sobre cursos, programas, extensão, pesquisas científicas e parcerias tecnológicas decididas pelas OSs à luz dos interesses mercadológicos. Os cursos e programas de pós-graduação desinteressantes ao mercado, notadamente nas áreas de humanas, tenderão a ser extintos. As carreiras e salários públicos não mais existirão. Os profissionais serão contratados com vínculos precários. Sem estabilidade, os docentes poderão ser demitidos. Se ousarem publicar trabalhos com visão crítica das ações governamentais, por exemplo, agrotóxico ou desmatamento, serão fatalmente substituídos. As universidades e institutos federais, além de formar profissionais reconhecidamente competentes, têm forte inserção social. Em especial, são inúmeras as parcerias de cooperação com o setor produtivo para transferência e inovação tecnológicas. Para tanto, recursos são captados e geridos por meio de suas fundações de apoio. Tais recursos são suplementares aos orçamentos públicos e não substituem as verbas públicas destinadas ao investimento e custeio das instituições educacionais. A ideia de um fundo, como proposto pelo Futurice, da ordem de 50 bilhões, caso consiga se viabilizar, pode perfeitamente ser instituído nos marcos da autonomia universitária expressa na Constituição. Para tanto, as fundações de apoio podem geri-los, conforme previsto na Lei dos Fundos Patrimoniais recém-sancionada. Considerando-se que a intenção real do Futurice é reduzir ao mínimo o repasse de recursos públicos e conquistar o máximo de ingerência do mercado e do governo nos destinos das universidades e dos institutos federais, pelas razões expostas, está sendo rejeitado pela comunidade universitária e deve sê-lo também pelo Parlamento. Por essa razão, para mim, esse programa não deveria chamar Futurice. Alguns, na comunidade acadêmica, estão chamando de Faturice, dado o interesse de privatização das universidades. E aqui posso dar um novo apelido, Fraturice, porque tem como objetivo fraturar a autonomia universitária, a organização das universidades, as carreiras universitárias e dos institutos técnicos. E por essa razão, e por ser um governo que é contra a educação, e pelas razões que expus, porque quebra a autonomia universitária, porque quebra as carreiras,
porque subordina as universidades e institutos técnicos, porque vai coibir o pensamento crítico, este parlamento não pode deixar prosperar proposta tão nociva ao ensino superior e ao ensino técnico brasileiro. E nós temos que rejeitá-la no parlamento e considerá-la inconstitucional.